Realmente para nós é uma grande alegria nós estarmos reunidos nessa 15ª Semana Espírita do KSSF. Até o título é assim peculiar, é assim especial, né? Porque chega de Covid e sim temos convida para o ano de 2020. Sem sombra de dúvida, um momento de reflexão importante para nós trabalharmos os ensinamentos de Jesus. Na realidade, quando nós verificamos a passagem do Mestre pelo planeta, há mais de 2000 anos, nós encontramos, naqueles instantes iluminados no planeta, e em todas as suas dimensões paralelas, o Mestre simplesmente aceitando o título de Rabi, que significa mestre. Até porque Jesus veio para todos nós, estivéssemos, como dissemos, na dimensão em que nós poderíamos nos encontrar, ele veio para nos educar. Por isso, o título do nosso tema, como todos já viram, é Educação da Alma. Na realidade, como mestre que era, nos trouxe a condição de nos educar, como o Salvador veio nos salvar, literalmente, de nós mesmos. E, na realidade, para nós darmos início, nós fomos buscar em uma obra de Divaldo Pereira Franco, onde são vários espíritos que se comunicam pela mediunidade desse médium, cujo título da obra, bem a propósito para os momentos que estamos vivendo, é Terapêutica de Emergência, onde destacamos um dos ensinos, onde um dos mentores vai nos esclarecer de que no espírito estão as origens e as matrizes da vida, suas causas, suas realizações. Continua o mentor dizendo: vigiar o pensamento, impedindo a perniciosa convivência das ideias negativas, constitui meta primeira para quem deseja acertar, progredir e ser feliz. Veja que o mentor reforça os ensinamentos de Jesus, quando Jesus, na sua passagem, nos estimula a vigiar e orar, né? A vigilância dos nossos pensamentos para que eles não se transformem em ações, para que eles não se materializem no nosso plano. Mas, com o entendimento da doutrina, que temos a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, ou seja, há quase exatos 163 anos, já se faz 163 anos, se fez em 18 de abril passado. Na realidade, nós temos o ensinamento redivivo do Cristo, até porque a doutrina espírita não é novidadeira, ela é o cristianismo na sua pureza redivivo, aonde as questões do pensamento, quando nós emitimos um pensamento, e, claro, não é um simples pensamento, mas insistimos nas suas emissões com o mesmo caráter, com similaridade naquilo que nos interessa, nós já estamos transformando em ação. Quem nos ensinou? Jesus. Quando ele disse: basta que penses no adultério e já terás adulterado. Era uma das condições que ele estava se referindo. Mas isso é uma realidade sobre todos os aspectos. Quando nós emitimos pensamentos e reforçamos eles, na condição, como dissemos, de similaridade, nós já estamos transformando em ações. As ações acontecem na dimensão paralela que nos encontramos. Para a sua materialização naquela que nós estamos no presente momento, né, reencarnados, pode ser uma questão de tempo. Mas o fato dela não se materializar por vezes na dimensão que nós nos encontramos, não impede que ela já tenha vida e materialidade na dimensão paralela. Por isso a necessidade, e é destacado na obra Terapêutica de Emergência de Divaldo, repetindo, é destacado esse aspecto da vigilância, de vigiarmos-nos, de prestarmos atenção em nós mesmos, através de reservarmos, inclusive, alguns minutinhos
durante a nossa semana, uns 20 minutos, 2 vezes por semana, para meditarmos, para questionarmos, para perguntarmos, para procurarmos exercitar o autoconhecimento, no sentido de nos fortalecer em relação a nós mesmos. E a ligação da prece, a oração, na ligação criatura-criador, na condição de recebermos do Criador sustentação, equilíbrio, para que nós possamos dar continuidade nesses desafios que são nossos. Muito bem, então nós verificamos que do espírito, ou seja, de nós mesmos, por isso educação da alma, porque a condição do ensinamento do codificador é de que espírito é a alma encarnada ou reencarnada. Então, do espírito, ou seja, de nós mesmos, partem as energias que são diretivas da vida. Encarnado ou não, o espírito é o verdadeiro responsável pela atividade consciencial do ser, ou seja, pela nossa condição. Aí se incluindo o pensamento e a capacidade de ideação e a manifestação da vontade a garantir o usufruto do nosso livre-arbítrio. Vejamos então, pela conquista do livre-arbítrio que temos, né, e ele se dá a partir do instante que nós estamos inseridos na condição de espíritos e à medida da nossa evolução, porque ele vai se ampliando à medida da nossa evolução, à medida que nós vamos evoluindo eticamente. Então, a condição de nós estarmos nessa dimensão ou em outra em relação aos nossos pensamentos, como falamos a princípio, na realidade, é a montagem daquilo que nós fazemos. Como exemplo, nós trouxemos uma passagem do nosso lar, onde Dona Laura, no nosso lar, conversando com André Luiz, vai dizer a respeito dos procedimentos no nosso lar, onde foi feito um acordo com a população da cidade para que se pensasse bem. Ou seja, ela diz para André Luiz naquela passagem: quando aqui se emite um pensamento desequilibrado, um pensamento que seja eivado, que seja envolto em receio, rancor, cólera, ou qualquer dessa natureza, que seja contrário às condições da beleza, das condições relacionadas ao amor, ao crescimento, à evolução, esses pensamentos não reverberam na atmosfera do nosso lar, dado que a grande maioria das pessoas, né, na sua quase totalidade, pensam no bem. Então ele é neutralizado na própria pessoa, fica com a relação com a própria pessoa e não tem reverberação. Ele diz, mas na Terra não. Na Terra, como reencarnados, quando nós emitimos um pensamento, nós temos reverberação por grande similaridade. Vejamos, então, a questão do nosso pensamento a começar do lar. Seja do lar, seja no local do trabalho, aonde nós nos encontramos, mas no ambiente do lar. Não é? A vigilância necessária para que nós possamos manter uma atmosfera de equilíbrio, uma atmosfera, evidentemente, de coragem, de tranquilidade, principalmente nesses instantes pelos quais nós estamos passando, que são, sem sombra de dúvida, questões relacionadas a uma aprovação coletiva, no sentido de que, claro, cada um de nós vamos trabalhar na condição da prevenção e também, obviamente, na condição da assistência às pessoas que mais necessitem. E essa assistência pode ser dada, ou seja, esses pensamentos positivos que para a imantação da nossa residência, do nosso local de trabalho, seja do local que nós temos frequência habitual, esse trabalho pode se dar, não é? Através de nós emitirmos esses pensamentos, fazemos preces de intercessão em favor das criaturas e materializarmos, inclusive, através de uma chamada, de um texto, as pessoas queridas, não é? Se nós não podemos ter uma relação mais próxima. Veja que isso parte tudo de nós mesmos, das nossas intenções, dos nossos desejos, da nossa vontade em querer fazer. E, naturalmente,
né? A zona consciencial de superfície, que é a nossa, dando continuidade, apenas materializa no campo da matéria densa as diretrizes emanadas do espírito imortal, ou seja, tudo provém do espírito e as condições do nosso corpo biológico é a ferramenta que nós nos utilizamos para nos manifestarmos na condição da dimensão que nós nos encontramos. Vale lembrar que um simples cochilo, uma noite de sono, nós temos o desdobramento de natureza normal, ou seja, ele é completamente natural, e somos seres, então, interexistentes, porque estamos nessa dimensão no estado de vigília e, à medida que nós, num simples cochilo, como dissemos, ou num sono, nos desdobramos para a dimensão paralela, aonde é a nossa realidade espiritual. Mas, enquanto esse aspecto, para se manifestar, nós nos utilizamos do nosso corpo, nós utilizamos de um cérebro, aonde não é nele que se nascem, evidentemente, os nossos pensamentos, e sim no espírito. Ele simplesmente é veículo de comunicação. Por isso constitui-se um tremendo engano atribuir à neurofisiologia encefálica a causa primeira do pensamento humano. Ou seja, quem pensa é o espírito e a sua manifestação na nossa dimensão se dá através da questão do cérebro para que nós possamos coordenar a nossa existência. Continuando, então, é desta maneira que funciona a questão da emissão do pensamento. Ou seja, parte do raciocínio, não há como dizer que os pensamentos, se nós olharmos na figura, não há como dizer que os pensamentos possam estar ligados pura e simplesmente às questões do cérebro. O espírito emite o pensamento, o corpo mental lhe dá a estruturação, vai tangenciar o perispírito e vai acessar, evidentemente, o cérebro como veículo de manifestação na dimensão que nos encontramos. O contrário também ocorre. De todas as informações que nós recebemos, nós vamos assimilando essas observações, por isso a necessidade, a atenção em relação ao estudo, aos cuidados dos programas que nós assistimos, filmes e tantos outros aspectos que vêm para de fora para nós, porque esses registros importantes vão ser fixados literalmente no perispírito para, evidentemente, serem transportados para o espírito, numa condição óbvia de uma velocidade acima da própria velocidade da luz. Mas, na realidade, a condição daquilo que nós recebemos. Então, não é um caminho de mão única do espírito para o corpo, e sim também do corpo para o espírito. Por isso, a necessidade, de novo, do ensinamento de Jesus, da vigilância, da oração, da vigilância daquilo que nós escolhemos, da vigilância daquilo que nós conversamos, o tipo de linguajar que se utiliza, ou seja, todos esses aspectos são de influência para a nossa melhoria quando estamos prestando atenção, quando estamos nos vigiando. Por isso que a relação da figura já nos mostra, como nós podemos ver, a condição de que é como se a onda eletromagnética passasse pelo nosso cérebro e dando continuidade. Ou seja, as informações passando pelo nosso cérebro e dando continuidade para o registro até o espírito. E aí o pensamento contínuo, que é uma conquista de todos nós, quando adentramos a condição de espírito, saindo da situação, da condição de princípio inteligente ou princípio espiritual, e através do desenvolvimento, claro que do primitivo da palavra, nós fomos, evidentemente, conquistando a condição do pensamento contínuo. Não existem procedimentos automáticos. É todo um procedimento de exercícios, de trabalho regular, etc., de conquistas gradativas, neste particular de expressão. Então, o pensamento contínuo vai nos permitir analisar, meditar, deduzir, julgar, concluir, decidir, optar, imaginar, prever e sintetizar. Ou seja, a condição da liberdade de escolha. O livre-arbítrio vai se subordinar, então, aos esquemas organizados pelo pensamento e pela vontade.
o que, obviamente, nos leva a admitir nossa responsabilidade individual no sentido do bem, para aplicarmos na nossa existência, significando dizer o seguinte, que somos exatamente herdeiros das nossas ações, herdeiros de nós mesmos. Essa é a condição que nos encontramos como espíritos, até porque se você tiver um animalzinho de estimação, não é? Se você tiver um cão, por exemplo, nessa hora a relação, não existe uma relação ainda desta condição humana, porque estão como princípio inteligente ou princípio espiritual. Tanto é que o seu cãozinho muito provavelmente pode estar dormindo com a barriguinha para cima e não tem nenhuma preocupação com o coronavírus. Não tem nenhuma preocupação com a situação de que se vai ou não vai desencarnar. Simplesmente é uma condição ainda instintiva, é primária no ser, sem essas condições. Nós não. Né? Nós temos que tomar, então, o cuidado no uso da liberdade que conquistamos. No uso da liberdade que conquistamos, até mesmo tomando cuidado na questão das prevenções que temos que ter para conosco mesmo. Isso é utilização de livre-arbítrio. Por isso que, voltando à obra já referendada no início, a Terapêutica Espírita de Divaldo Franco, continua o mentor dizendo: fixar otimismo, vencer receios injustificados, exercitar ideias edificantes, eis o início de programa de vigilância para a mente sadia poder operar um corpo moralmente sadio. É conhecido, né, do poeta romano Juvenal, na sátira X, a expressão mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã num corpo são. E, obviamente, as correntes parasitas mentais, que são autoinduzidas, são fenômenos psíquicos muito mais frequentes do que se imagina. Ou seja, retratam a qualidade inferior do pensamento auto-obsessivo a circular em sistema de circuito fechado a ponto de desorganizar a nossa personalidade. Ou seja, por vezes, nas questões de transferência pura e simples, as questões literais de transferência, de que em determinado período da história, claro que nós temos as imagens que vêm há milênios, mas era um procedimento de transferência para algo que estava fora de nós mesmos, o que faz todo sentido. Porque, inconscientemente, como se nós temos em nós as qualidades de natureza divina, somos herdeiros de Deus, nós temos em potência, e já muitas delas em desenvolvimento, obviamente, nós somos potencialmente deuses, como Jesus nos ensinou. Não é possível admitir que uma criatura com todas as qualidades de natureza divina possa admitir nela que existam situações que são íncitas, ou seja, estão dentro dela em caráter definitivo, por isso íncito, não é atribuído, significando dizer que coisas que estejam contrárias às potencialidades de natureza divina têm que estar fora. A criação de um demônio, coisas do gênero, é um processo de transferência, de terceirização. Quando não, a gente terceiriza para as pessoas também. Não é? Terceiriza para marido, para esposa, para chefe, para funcionário, para outras pessoas. Um processo de terceirização. Não é meu, não está em mim, está evidentemente por conta do outro. Como espíritas, muitas vezes já ouvimos as questões dos obsessores, que na realidade, na colocação que estamos aqui abordando, né, nós temos como espíritos que somos completa capacidade de nos auto-obsidiar. E por vezes somos tão bons nisso
que acabamos criando prejuízos para nós mesmos com interferência nas pessoas com as quais nós convivemos, em situações de difícil administração, aonde se implementa um hábito cuja condição de hábito tem a resposta automatizada. Esta condição que nós não implementamos vai acabar, evidentemente, interferindo em outras pessoas. Exemplo simples: criaturas que se queixam de tudo e de todos. É do tempo, é da vestimenta, é da alimentação, são das pessoas, enfim, de tudo e de todos. Cria-se um hábito, né, através desta condição, não só prejudicial à própria pessoa, um processo auto-obsessivo, levando a criatura à desorganização da personalidade e levando pessoas do nosso relacionamento a situações, por vezes, muito complicadas também, porque há uma interferência nossa no ambiente que nós estejamos vivendo, com quem nós estejamos nos relacionando. Por isso, o cuidado, né? Novamente, voltamos às questões do ensinamento de Jesus, da vigilância e da oração, para nos sustentarmos e continuarmos nesse trabalho que nos pertence. Obviamente, a invigilância vai fazer o quê? Arrasta com facilidade para pensamentos que expressam preocupações, dúvidas, temores, inseguranças e outras reações de igual padrão vibratório desarmônico. Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Leis de Amor, nos diz que quando emitimos um pensamento, nós estamos colocando um agente energético na corrente da vida que voltará para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. É simplesmente fantástico, porque emitimos, entramos em contato com mentes, estejam elas no plano, na dimensão em que estiverem, encarnadas ou desencarnadas, pouca diferença faz, e que não estarão pensando igual, até porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes, mas as características dos pensamentos, as características energéticas, as características de que estão emitindo têm similaridade. E por similaridade, nós abastecemos e somos abastecidos por essas mentes. Gerando o quê? Exatamente aquilo que acabamos de colocar. Mais preocupações, dúvidas, temores, né, receios os mais diversos, inseguranças em relação ao que pode estar acontecendo, ou em relação ao futuro, preocupações de coisas que poderão nunca ocorrer. São situações que se vive num processo martirizante por vezes. Em decorrência, dependendo da intensidade do tempo de atuação, vai se estruturar os transtornos neuróticos, conhecidos neuróticos de maior magnitude, quase sempre relacionado ao cultivo do medo descontrolado. Em uma das palestras que nós fizemos aqui, trouxemos uma pequena... É uma lenda de natureza árabe que até lembrávamos em relação à questão do que estamos vivenciando. Ou seja, um homem encontra no deserto com uma praga e nesse encontro ele pergunta para a praga para onde ela iria. Ela diz: eu vou à cidade tal, uma cidade populosa, e lá eu vou matar 10 mil pessoas. E, na realidade, passado um ano, aquele homem, novamente cruzando o deserto, reencontrou a tal da praga. E, reencontrando a praga, disse: você mentiu. Porque há um ano atrás, quando eu passei por aqui e te encontrei, você disse que estava indo para a cidade tal, aonde você eliminaria a vida de 10 mil pessoas. Mas, no entanto, morreram 100 mil pessoas. Eu disse assim: não menti não. Na realidade eu fui para lá. E eu, de fato, fiz aquilo que era o meu objetivo. Eu eliminei 10 mil pessoas. As outras 90 mil morreram de medo. É para nós pensarmos. É a capacidade que nós temos em nós mesmos. E não só.
a capacidade que nós temos em nós mesmos e a capacidade de influenciação que nós temos nos outros, nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, como já dissemos há pouco. Por isso que Kardec, no livro, numa das obras básicas, que é o livro dos médiuns, ele vai nos dizer o seguinte: é necessário evitar de atribuir à ação direta dos espíritos todas as contrariedades, que em geral são consequência do nosso próprio descuido ou imprevidência. E a gente quer fazer transferência para pessoas, né, situações ou até mesmo os espíritos, quando o codificador é claríssimo em relação a isso. Por isso que esta é a questão, essa é a visão, né? Relação de vigilância, de atitude. Claro, óbvio que nós, evidentemente, dentro de determinados parâmetros, o medo pode ser considerado uma reação psicofisiológica que é perfeitamente aceitável, porque senão nós não tivéssemos, né, nós colocaríamos a nossa existência em risco a cada momento. Funciona de uma maneira a nos proteger, obviamente, da mesma maneira que a dor. Se formos analisar o processo da dor, se nós não tivéssemos o processo da dor em nós inserido, nós não teríamos a menor condição de cuidarmos do próprio corpo que nos serve. Mas, em relação às questões do medo, daí a se autoflagelar, vai uma distância gigantesca. Esses aspectos, uma coisa é a naturalidade em nós, outra é a situação de autoflagelativa do ser nele mesmo, aonde, no excesso que ocorre, neurotiza o indivíduo de tal maneira, ou seja, o terror incontido, quando o indivíduo perde o controle de si e consente as ideias auto-obsidiantes, ou seja, as correntes mentais, né? As correntes parasitais mentais autoinduzidas, martirizam continuamente o seu próprio campo mental e ocorrendo os reflexos prejudiciais na própria estrutura da sua personalidade. Tanto é a realidade que, conversando recentemente com um amigo nosso, ele foi ao mercado e ele estava lá dentro das normas requeridas pelo mercado, de máscara, estava usando inclusive luva, etc. E um outro indivíduo, com máscara também, tossiu algumas vezes, usando máscara. E ele estava respeitando a distância que é solicitada, ele respeitava a distância e todo municiado, bem como o outro cidadão lá, que deu algumas tossidas, e ele nos contou que já voltando para casa, ele já teve um acesso de tosse. Aí ele começou a tossir, aí chegou em casa, foi tossindo, e aí em casa também, e só depois de um certo tempo é que a situação que ele pura e simplesmente pelo momento, o receio exacerbado, né, com toda a proteção que tinha, a outra pessoa com toda a proteção que também estava se utilizando, mas a questão da assimilação, não da energética do indivíduo, mas a questão do processo dele nele mesmo, ou seja, o que nós podemos fazer com a nossa capacidade mental, como nós podemos interferir na nossa organização fisiológica, até porque as nossas células nos obedecem integralmente, não é? As instruções que nós damos para as nossas células, elas nos obedecem integralmente. Obviamente que esse receio, né, que por vezes toma um corpo exacerbado, não é necessariamente esses aspectos, ele tem que haver uma relação de natureza atávica, ou seja, atávica vem de atavô, ou seja, uma condição onde, desde quando os primitivos estavam ainda em cavernas, lembrando que caverna não tem porta, só tem entrada, né? Pode às vezes ter uma saída do outro lado, mas só tem entrada.
E, na realidade, o indivíduo vivendo em cavernas, ele estava completamente exposto a determinados riscos, principalmente riscos de predadores. E claro que esta situação é uma natureza de influência, não para neurotizar o indivíduo, mas há uma influência, sim, sem sombra de dúvida. Tanto é que algumas crianças têm muito medo de escuro. Daí, para ser uma condição neurótica, vai uma distância gigantesca, não é? Ou seja, do primitivismo que nós encontramos, claro que esse é um primitivo já do ano 2020, não é? Totalmente reestilizado, mas desse primitivismo que ficam esses registros, não significam que eles neurotizem a pessoa, que eles levem a criatura à neurose. Os registros de casos de neuróticos, fóbicos, por exemplo, aumentam, sem sombra de dúvida, assustadoramente no período, não nesse período apenas, mas já faz algum certo tempo que nós verificamos esses aspectos. Por quê? É temor de competição, de perda de emprego, de sequestro, de doenças graves, evidentemente, e da morte. Entre outras impressões, vão alastrando-se em progressão quase geométrica. Veja, ter a questão o receio para a autopreservação é o óbvio. Agora, transformar esta condição natural numa neurose vai uma distância gigantesca. E, por vezes, relacionadas a esses aspectos, né? De perda de emprego, de doenças, etc., da morte, que são situações em relação à morte, é um fenômeno biológico. Todos nós vamos desencarnar. Morrer é diferente. Por isso que Jesus vai nos ensinar que nós deveríamos deixar os mortos enterrarem os seus mortos. Morrer é diferente, não é? Porque podemos encontrar cadáveres que andam, ou seja, a inutilidade em si mesmo e de si mesmo projetando para o semelhante é um cadáver que anda. Nós não morremos, nós desencarnamos, mas é um fenômeno biológico em relação à nossa condição nesta dimensão que nós encontramos. Nós vamos desencarnar, ou seja, mas ninguém tem interesse em desencarnar logo. Por isso a necessidade de buscarmos nos preservar das melhores maneiras possíveis. Mas por que esses aspectos neuróticos fóbicos acontecem, né, nesta situação nessa progressão quase geométrica? Por que disso tudo? Se nós formos buscar a ausência da fé, a falta de uma formação religiosa centrada na imortalidade da alma, ou seja, nós não desaparecemos, na reencarnação e na lei de causa e efeito, contribui enormemente para aumentar os casos de correntes parasitas mentais autoinduzidas, ou seja, de auto-obsessão. E aí a criatura se empanturra de medicação. Na realidade, nós não podemos descartar de forma alguma que a ação medicamentosa não venha trazer benefícios para a pessoa. Mas, na realidade, sem que haja um trabalho em paralelo destes aspectos que estão voltados para nós como espíritos, o que nós vamos verificando é que estamos mascarando o problema. E mascarando o problema sem trabalharmos e exercitarmos as questões relacionadas à nossa espiritualidade, a tendência é ao aumento de medicação para que se alcance um pouco da tranquilidade. Aonde está, e não abandonando o tratamento de forma alguma, mas aonde está o outro aspecto, o ponto central para nós que somos espíritos, a condição de nos educar com Jesus. Educar-se com Jesus para educar, através do exemplo, através da atitude. Então é o educar-se, é o beneficiar-se beneficiando. E a educação com Jesus, ela começa, evidentemente, na infância. Trouxemos aqui até
um dos filmes do maior biografado do planeta, que é Jesus, onde as expressões das criaturas nesse momento é muito interessante, dos atores, etc., principalmente dos atores mirins, né, mostrando felicidade, alegria de estar à frente de Jesus. Mas não é neste instante. Naquelas filas intermináveis no Grupo Espírita da Prece, que era o centro espírita dirigido por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que fundou em 1975 e dirigiu a casa até o momento do seu desencarne, ou seja, durante 27 anos, no seu desencarne em 2002. Formavam-se aquelas filas enormes depois das atividades da noite, aonde as pessoas se despediam dele. E, obviamente, existiam casos, os mais diversos, que aconteciam ali naqueles instantes de uma conversa rápida, pela multidão que se formava, não é, que se aglomerava e fazia uma fila enorme, mas casos interessantíssimos. E em relação à questão da educação com Jesus, da educação com o Evangelho, com a Boa Nova do Cristo, uma moça uma jovem mãe com um bebê, se chegou o Chico e perguntou para o Chico: Chico, quando é que eu devo começar a fazer o Evangelho para o meu filho? Aí o Chico, naquela simplicidade toda dele, mas com aquela mediunidade incomparável, né, que se apresentava, ele disse: o Emmanuel está aqui ao meu lado e pediu para que eu perguntasse para a senhora quanto tempo tem de vida o seu filho, o seu bebê. Ele disse: mas o meu menino é muito novinho, Chico. O meu menino só tem 2 meses. Aí ele disse: olha, o Emmanuel está me dizendo que a senhora já está atrasada há 11 meses. Ou seja, o período da gravidez, tão logo ela se percebeu grávida, e os 2 meses do garoto, né? Tão logo a mamãe se sinta, né, perceba a sua gravidez, se já é uma prática do Evangelho, é a continuidade, se não é uma prática, é a oportunidade. Aí a pergunta é: mas o reencarnante pode estar consciente? Dependendo da condição evolutiva do reencarnante, sim. Se não estiver consciente, né, nesta ligação, ele vai receber através das energias positivas, né, das vibrações positivas que vão ser direcionadas para ele. Por isso a educação, educar-se com Jesus, e ao mesmo tempo que nós procuramos esse exercício, porque é um exercício, nós estamos beneficiando as pessoas que nos cercam. Evidentemente, vai Jesus nos ensinar, então, vá e não erres mais para que não te aconteça pior. Outros aspectos dos seus ensinamentos sublimes: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós a eles. É tão significativo e tão importante esses ensinamentos de Jesus, destacando esse, por exemplo, porque era de conhecimento dos nossos irmãos judeus, né, a recomendação de Tobias no Velho Testamento, que ele disse: não façais aos homens. Um aspecto negativo em relação ao ensinamento. Jesus faz exatamente o contrário, coloca de forma positiva: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós a eles. Ou seja, é uma atitude positiva e não de negação. Quando Tobias nega, era de conhecimento, conforme dissemos, do povo judeu. Tobias faz traz um ensinamento com uma negação. Jesus traz um ensinamento com os aspectos positivos, né, afirmativos da atitude do ser, significando que não basta não fazer o mal, é imperioso fazer o bem. Há que se ter a atitude do bem, porque todas as vezes que nós não fazemos o bem,
nós damos espaço para que o mal se estabeleça. Por isso é a atitude, é o esforço, é o exercício, principalmente nessa questão de transformação interior, não é? De mudança, de tirar a casca do homem, da mulher, não é? Antigos, envelhecidos, rançosos, para a condição nova. No exercício, não é uma situação de mudança de uma hora para outra, a natureza não dá salto, mas são os exercícios de substituição de hábitos, porque nós não eliminamos hábitos, nós substituímos hábitos. São esses exercícios que nós vamos fazendo. E como a nossa condição de reencarnantes, nós reencarnamos para exercitar relacionamento. Não é para sofrer, para pagar e coisas negativas. Nós reencarnamos para exercitar relacionamento. E no nosso nível que nós nos encontramos evolutivo, não existem relacionamentos que sejam perfeitos. Não é? Porque às vezes nós exigimos que os relacionamentos sejam coloridos e completamente perfeitos e que se encaixem perfeitamente. No nosso padrão evolutivo isso não é possível. Só é possível se você comprar um Lego, porque aí eles são coloridos e se encaixam perfeitamente. Fora isso, é exercício puro, é de fato se colocar mãos à obra, fazer aquilo que nos compete, vivendo dentro dos padrões possíveis com Jesus, exercitando o Evangelho dentro das nossas possibilidades, né? Porque exercitar o Evangelho com Jesus é, evidentemente, viver mais leve. Viver com Jesus é viver mais feliz, viver mais confiante e viver, acima de tudo, com paz. E falando em paz, muita paz a todos.